Então, queremos abrir hoje a primeira aula do curso de maturidade cristã, na qual estaremos iniciando, tratando do nosso primeiro tema, que é a necessidade do crescimento espiritual. Mas, antes de nós começarmos, eu quero perguntar uma coisa. Quem aqui tem menos de 5 anos de conversão? Menos de 5 anos. Temos um grupo, menos de 5 anos. Quanto tempo o irmão tem especificamente? 2 aninhos? Bebezinho! Glória a Deus! Tem alguém que tem menos? Quanto tempo, irmão? 5? 3 anos, bebezinho, lá atrás. Um aninho. Ai, que gracinha. Essa tem 1 aninho. Essa é recém-nascida. Que coisa linda, João. Um aninho. 1 aninho a criança ainda está. Alguns nem andando estão ainda. Ainda estão usando fralda. Não, mas essa parte pula. 5 meses? Cadê? 5 meses, irmã? Que nasceu de novo? Gente, essa então, bebezinho. Agora, quantos aqui tem mais de 30 anos de crente? Oh! Levanta uma nota aí, irmão. Não esconde, não. Mais de 30 anos. Bem, mais de 50 anos, só o bispo mesmo. O bispo não está aqui. Mas mais de 40 anos. Tem alguém? Mais de 40 anos. A irmã, 43 anos. Glória a Deus. A irmã é de qual igreja? Daqui? Glória a Deus. Na comunidade evangélica. Então, essa aqui, comunidade evangélica, é a nossa, né? Glória a Deus. 43 anos. Observemos, então, que nesse nosso grupo, nós temos pessoas de todas as faixas etárias espirituais. Temos bebezinhos, temos pessoas mais maduras um pouquinho, temos aqueles com mais tempo de cristãos, e nós queremos, com esse curso, ajudar a cada um de vocês que vieram aqui pensar sobre a nossa necessidade de nós crescermos espiritualmente. Não importa quanto tempo você tem de crente. Se você é um novo crente ou se você já é crente há mais tempo. Todos nós precisamos seguir uma agenda de crescimento espiritual. Você vai ver mais à frente que o crescimento espiritual, ele não é uma coisa que acontece assim, automática. Entrei na igreja, passou 5 anos, passou 10 anos, passou 20 anos, estou crescendo espiritualmente. E é por isso que eu quero te convidar a abrir nesse texto, que mostra-nos exatamente o perigo da estagnação espiritual. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14. Esse texto, o escritor vai chamar a atenção daqueles irmãos para mostrar para eles um perigo, que é o perigo da estagnação. O que é a estagnação?
É o tempo passar e nós não desenvolvermos espiritualmente falando. Porque o tempo passa, a gente passa. Alguns tinham o cabelo todo pretinho, hoje já não tem mais cabelo pretinho. Alguns eram esticadinhos, outros já não são mais tão esticadinhos, porque o tempo passa e os efeitos do tempo nós vamos sentindo. Só que na vida espiritual não é assim. Na vida espiritual pode acontecer uma estagnação, ou seja, o tempo passa e a gente não cresce. Olha o que é que o escritor dos Hebreus fala. Hebreus capítulo 5, versos 11 em diante. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando desvieis ser o quê? Mestres, atentando o quê? Ao tempo decorrido. Ou seja, se fosse por causa do tempo, esses irmãos aqui deveriam ser, porque já deviam ter 10 anos de crente, já deviam ter 20 anos de crente, já deviam ter 30 anos de crente. Então, pelo tempo, o escritor dos Hebreus fala, se fosse levar em conta o tempo, vocês já deveriam ser. Mas o que acontece? Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite, e não... Ora, todo aquele que se alimenta de leite é porque é criança, ou seja, ainda não amadureceu espiritualmente. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o nosso curso é um alerta para nos despertar, assim como o escritor dos Hebreus está fazendo aqui, para nos mostrar o perigo de nós deixarmos o tempo passar e não crescermos espiritualmente. É o que ele chama, ou o que nós poderíamos chamar o perigo da estagnação. O tempo passou, mas nós não crescemos espiritualmente. Então, a nossa proposta nesse curso é ajudar cada um de nós a nos despertarmos para uma agenda de crescimento espiritual. Como nós faremos isso? Olha aí para o seu roteiro. Como nós estudaremos sobre o crescimento espiritual? Bem, esse curso mostra, Pedro, projeta para mim os livros. Esse curso foi elaborado. Nós já tínhamos feito um curso de maturidade cristã aqui em 2018. Mas você que fez aquele curso vai verificar que esse curso é uma outra abordagem. Nós preparamos um outro material e esse material foi elaborado com base nesse livro, Crescimento Espiritual. Como amadurecer em Cristo. A proposta, então, do nosso curso vai seguir um resumo do que esse material aqui nos oferece. Crescimento espiritual, como amadurecer em Cristo. E em cada aula eu vou trazer algumas sugestões de leitura, mas a primeira são esses três, do mesmo autor,
Jerry Bridges, ele escreveu nessa área durante muitos anos, já é falecido desde 2016, mas ele deixou um legado fantástico sobre crescimento espiritual. E hoje eu quero apresentar para os irmãos essas três obras dele: a disciplina da graça, o crescimento espiritual e o poder transformador do Evangelho. Como diria o pastor Jeremias, os irmãos observam que é só tema substância, né? É assim mesmo, ele só escrevia assim, pesado, tema substância, tema para quem quer crescer, para quem quer aprofundar as raízes em Cristo. Então, durante essas 5 aulas, nosso primeiro assunto, olha aí no seu roteiro, nós vamos falar hoje sobre a necessidade do crescimento espiritual. Repita comigo: a necessidade do crescimento espiritual. Espero eu falar hoje que você saia daqui entendendo o que é um crente maduro, por que nós precisamos crescer espiritualmente, e qual é a base para o nosso crescimento espiritual. Tudo que a gente faz tem que ter uma base, tem que ter um alicerce. Qual é a base para o nosso crescimento espiritual? Nós vamos ver nessa aula de hoje. Na segunda aula, vamos tratar de quê? Os meios de crescimento. Deus é maravilhoso. Ele não só nos pede para crescer, mas como ele deixa para nós os mecanismos, os instrumentos, os meios para que nós possamos usar para crescermos espiritualmente. Nós vamos ter, então, a segunda e a terceira aula tratando dos meios de crescimento. Aí, na aula, na semana que vem, vamos falar de 2: o Espírito Santo e a palavra. Esses são os 2 meios fundamentais que nós temos para promover o nosso crescimento: o Espírito Santo e a palavra. Na terceira aula, vamos continuar falando dos meios. Qual é? A transformação da mente, entendendo a nossa responsabilidade e a nossa dependência do processo de crescimento e a importância da comunhão para o nosso crescimento espiritual. E as 2 últimas aulas, então, nós vamos falar das evidências, dos sinais do crescimento. Como eu sei que eu estou no processo de crescimento? Quais são as evidências que nós podemos enxergar na nossa vida se nós estamos nessa fase de amadurecimento espiritual? Quais são as evidências? Dentre muitas, nós vamos comentar essas. Primeira, olha aí no seu roteiro. Qual é? A busca pela santidade, a prática da piedade, a confiança em Deus, a disposição de servir a Deus. E, em último lugar, a adoração verdadeira. Esses 5 sinais caracterizam, então, são evidências do crescimento espiritual na vida de uma pessoa. Então, hoje nós vamos começar falando sobre a necessidade do crescimento. Vira aí o seu roteiro de aula. Cada aula você vai receber um roteiro. Então, quando você chegar lá na frente, vai ter um roteirozinho até chegar a 5ª e última aula, fazendo assim, então, uma apostila com essas 5 aulas.
Então vamos começar. O primeiro ponto, a necessidade do crescimento espiritual. Os irmãos já observaram que tudo que tem vida apresenta crescimento, é uma lei natural. Nossas crianças nascem, aquele bebezinho lindo. Daqui a pouco está nascendo o dente. Daqui a pouco está deixando a fralda. Daqui a pouco está indo para a escola. Daqui a pouco está indo para a faculdade. Daqui a pouco está casando. E no meu caso, daqui a pouco já temos netos. Um dia desse que o meu filho nasceu e ele já cresceu. E hoje eu já tenho 2 netinhos. Tudo que tem vida, espera-se que apresente um crescimento. Olha aí no seu roteiro. O crescimento é uma expressão. Leia comigo. O crescimento é uma expressão normal da vida. Quer pensemos nas plantas, nos animais, nas pessoas, esperamos que cresçam até alcançar. Agora que está o ponto. Quando algo ou alguém não se desenvolve, sabemos que alguma coisa está errada. Nenhum pai que aqui está, ou nenhuma mãe, por mais que amemos os nossos filhos, eu não queria que meu filho ficasse para sempre como criança. As crianças nascem e nós já começamos a ficar na expectativa para eles crescerem, para eles se tornarem o que independem. Aí você começa a planejar, vou colocar meu filho na escola, ele vai estudar, vai ter um bom emprego, vai construir sua família, vai se casar e vai embora. Você, assim como eu, você criou seu filho, você não quer. Oh, filhinho da mamãe, fica aqui 40 anos dentro da sua casa. Algum pai, alguma mãe planejou isso para o filho? Não. Nós planejamos que os nossos filhos cresçam, se tornem independentes. Esse não é o sonho de todo pai, de toda mãe? Por mais que amemos os nossos filhos, nós queremos que eles cresçam, tornem-se independentes e sigam o caminho deles. Queridos irmãos, quando esse crescimento não acontece, sabemos que alguma coisa está errada. Ô Pedro, se você pudesse um outro microfone para alguém me ajudar na leitura aqui, queria o Fábio. Fábio? Sumiu o Fábio? Ah, foi lá fora. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 5. João, isso, então vem você, Caio, ajuda no microfone. Algumas leituras que nós vamos fazer, você pega o microfone e puxa aí para ficar no banco, junto contigo. Algumas leituras eu vou pedir que você me ajude. Então, a primeira delas vai ser essa. Eu quero pedir a todos os irmãos que abram aí, João capítulo 15, versículo 5. Jesus, nesse texto, falou algo muito importante. Jesus, nesse texto, está dizendo que aqueles que permanecem nele dão frutos. Se eu estou conectado em Cristo, é uma consequência de eu estar conectado em Cristo, dar frutos. E dar frutos é um símbolo, é um sinal de maturidade. Quando se cresce, se produz
frutos. Então, o fato de se produzir fruto é uma evidência de crescimento. João capítulo 15, versículo 5, por favor. Pode ler. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A gente não observa que produzir fruto é uma evidência daqueles que estão conectados em Cristo. Porque, como ele diz na última parte do versículo, sem ele nós não podemos fazer nada, muito menos produzir frutos. Sem ele é impossível a gente produzir frutos. A gente vai ver mais à frente aqui o que significa especificamente esses frutos e o que significa essa nossa dependência de Cristo para nós produzirmos frutos. Segunda coisa, ainda dentro do nosso crescimento espiritual, da nossa necessidade, segundo ponto é que é um grande erro de muitos cristãos olhar para o crescimento espiritual como algo opcional. Eu posso ou não crescer. É algo que você escolhe, é algo opcional. Quantos acham que o crescimento é algo opcional? Você escolhe, você tem o direito de optar por não crescer. Alguém acha que é opcional o crescimento? Não é. Exatamente. O crescimento espiritual não é algo opcional. Eu não quero me envolver. Eu quero só um lugarzinho no céu. Pode ser perto da janela. Não sei se no céu... Tem janela no céu, diácono? Não tem no céu. Eu quero chegar no céu. Eu não quero me envolver, eu não quero ter trabalho na igreja. Eu só quero chegar no céu. Esse tipo de cristianismo não é o tipo de cristianismo que Jesus nos chamou para viver. À luz do Novo Testamento, descobrimos que o crescimento é um mandamento apostólico. Aquele famoso versículo de 2 Pedro 3,18. Tem gente que já sabe até de cor. Quem sabe recita aí que o João vai dar uma caixa de bombom no final. Ninguém sabe, não? 2 Pedro 3,18 é um versículo conhecido. Então leia, Caio, por favor. Conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quem escreveu isso aí? Quem escreveu? Pedro era o quê? Ou foi? Um discípulo e depois foi promovido a apóstolo. Isso aí. Então, Pedro dá, e ele escreve uma epístola que é classificada como epístola geral. Não é para um grupo. A epístola geral ela é dirigida para todos. Significa dizer que o crescimento que Pedro fala é um mandamento apostólico. Agora, o crescimento é algo que Jesus espera dos seus discípulos. Acabamos de ler agora, João 15, verso 5. Jesus espera que os seus discípulos produzam o quê? Fruto. Então, o crescimento é algo que Jesus espera de cada um de nós. Mais um ponto. A falta de crescimento é considerado como algo perigoso. Estagnação, como esse texto que nós lemos em Hebreus capítulo 5. Não repita comigo.
Repita comigo. Falta de crescimento é algo perigoso. No próprio texto que nós lemos, o escritor queria passar para aqueles irmãos doutrinas sobre Cristo que eles ainda não tinham condições de entender. E ele fala, eu vou ter que voltar no beabá. Eu vou ter que falar dos princípios, porque eu queria tratar de assuntos mais profundos com vocês, mas eu não posso, porque vocês ainda não têm condições de entender. Então, a estagnação espiritual, ela é algo perigoso. Mais um ponto. Paulo chama aqueles que não cresceram de crentes. Esse é um apelido que nenhum crente gostaria de ter, né? Como que Paulo chama aqueles que não cresceram espiritualmente? Crentes carnais. Está nesse texto que nós não vamos ler, porque o nosso tempo, para ganharmos tempo. Mas quando Paulo escreve essa carta, ele chama os irmãos da igreja de Corinto de crentes carnais. Porque no meio deles tinha muito ciúme, tinha muita dissensão, tinha muito partidarismo, e tinha até aquele grupo que dizia assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E eles estavam fragmentando-se. E aí Paulo falou assim, que eles eram, na verdade, crentes imaturos, crentes carnais. Que, na verdade, ninguém é de Paulo, ninguém é de Pedro, ninguém é de Apolo. Porque tanto Pedro, Paulo, Apolo foram só semeadores. Na verdade, como o próprio Paulo fala, todos nós estamos sobre o mesmo fundamento, que é Cristo. E aí ele chama esse grupo de crentes carnais. Estou falando isso contigo para mostrar o quê? A necessidade de nós crescermos espiritualmente. Tem uma frase aqui que o saudoso John Stott, como sempre, tudo que ele escreve, muito, muito profundo, ele deixou um pensamento que eu achei muito, muito significativo. Ele disse o seguinte, o grande privilégio do Filho de Deus é o relacionamento, mas sua grande responsabilidade é o crescimento. Pode repetir comigo? Presta atenção. O grande privilégio do Filho de Deus é o relacionamento. Sua grande responsabilidade é o crescimento. Coisa maravilhosa é o relacionamento que nós temos com Deus, com os irmãos, a comunhão. Isso é um privilégio que Deus nos dá, poder desfrutar da comunhão com Ele e com os irmãos. Por que eu estou destacando isso? Porque tem pessoas que ainda não amadureceram para entender o seguinte. Olha para mim. Vida cristã é relacionamento com Deus e com o próximo. Não existe cristianismo sem relacionamento com o próximo. Porque toda lei, disse Jesus, se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Então não tem como servir a Deus sem ter comunhão com as pessoas, sem ter comunhão com os irmãos. Não existe cabine privativa no céu. Ou seja, no céu é lugar dos filhos que estarão juntos com Deus na eternidade. Não quero ir para o céu, mas se eu chegar lá, ficar do lado do circo,
Você vai querer desistir? Crescimento espiritual nos ensina que a vida cristã é relacionamento com Deus e relacionamento com próximos. Esse é o pressuposto, é o fundamento do evangelho que Jesus apresentou. Mas eu quero dizer então que se o crescimento espiritual é tão necessário na nossa vida, alguns verbos que eu coloquei aqui, nós precisamos investir, nós precisamos buscar, nós precisamos desejar. Você pode repetir? Primeiro, investir, buscar, desejar crescimento espiritual. O que você está fazendo aqui hoje? Você está investindo. Você deixou sua casa, você deixou seus afazeres e você está investindo a moeda mais preciosa que você tem. Qual é a moeda mais preciosa que nós temos? Tempo. Queridos irmãos, o tempo é uma das coisas mais preciosas que Deus nos dá. Por isso que o salmista, no Salmo 90, pede sabedoria para contar os seus dias. Porque o tempo é a moeda preciosa que Deus nos dá. E você está aqui hoje investindo o seu tempo. Porque você entendeu que seria importante para a sua vida espiritual quando você ouviu falar maturidade, crescimento espiritual, você desejou investir. Então, aqui, o fato de você estar aqui significa que você está investindo, que você está buscando e que você está desejando o crescimento espiritual. Agora, para a gente encerrar esse primeiro ponto, o que significa ser um cristão maduro? O que significa ser um cristão maduro? Na sua concepção, no seu entendimento, o que você acha que seja um cristão maduro? Eu quero ouvir aqui a nova geração, só quem tem menos de 30. Já excluí muita gente, mas eu quero só essa nova geração. Você que tem menos de 30, o que você acha que é um cristão maduro? Não precisa ter vergonha, não. Fala para a gente ouvir sua geração. Bia, o que você acha que é um cristão maduro? Eu gosto assim, para ajudar o irmão, eu chamo pelo nome, irmão. E aí, o que você acha que é um cristão maduro? Na sua concepção. José, ajuda ela então. Ô Brian, já que você é mais novo que ele, ajuda também. O que vocês acham que é um cristão maduro? Quem toca a bateria também, ajuda. Hã? Rapaz, essa porta, preparado para qualquer situação. Entrou aqui uma pessoa endemoniada. Muita gente correu, mas os crentes maduros ficou. É isso? Não era tanto assim, não? Sim, mas... E aí, José, um cristão maduro, o que é um cristão maduro? Na sua concepção? Que sabe lidar com as circunstâncias. Sim. Ou seja, você está querendo dizer que é uma pessoa que tem sabedoria. De fato, um cristão maduro, ele tem sabedoria para lidar com as situações. Pessoal menos de 30. Ô Caio, já passou dos 30?
Não, então fala, irmão. Você está nos 30, está abaixo dos 30, pode falar, então. O que você acha que é um cristão maduro? Cristão com o coração enraizado na palavra, que nutre intimidade diária com o Espírito Santo e que pratica a palavra de Jesus com a ajuda do próprio Espírito Santo. Bastante coisa. Bastante coisa. Mais alguém? Agora eu vou elevar. Abaixo de 50. Aí agora eu entrei. Não, eu não. Você pensou aí. Agora eu posso. Mais de 50. João, você está nessa? Abaixo de 50? Abaixo de 50? Não, abaixo de 50. Já incluiu o João, já incluiu uma série de gente aí. Mas ainda deixei muitos de fora. O que é um cristão maduro? Um cristão que sabe obedecer. Isso, é muito bom. Para a gente resumir, vou dar um conceito para vocês que eu achei muito legal, que expressa, que resume. Você sabe que se a gente fala em cristianismo, é exatamente o fato de nós mantermos um relacionamento com uma pessoa, certo? O que define o cristianismo não é pertencer à igreja de Nova Vida ou à comunidade da Zona Sul, tal. O que nos define como cristãos é que nós somos discípulos de Jesus Cristo. E ser discípulo de Jesus Cristo significa que nós cultivamos um relacionamento com essa pessoa que é Jesus Cristo. O cristianismo, então, se resume em você manter esse relacionamento com essa pessoa, que é o nosso Senhor, presta atenção na expressão, Senhor e Salvador. Então, nós, nesse relacionamento com Ele, quando nós pensamos em maturidade, nós estamos pensando em como crescer nesse relacionamento com Ele. E aí, esse conceito que eu vou passar para vocês, que eu li do livro do John Stott, chamado Discípulo Radical. E quando eu li esse conceito, eu guardei, nunca mais dispensei, porque ele resume bem o que é um crente maduro. Ele diz o seguinte: o que é um crente maduro? É aquele que tem um relacionamento com Cristo onde existe, primeiro requisito, amor. Segundo, adoração. Terceiro, confiança. Quarto, obediência. Um crente maduro é aquele que se relaciona com Cristo e nesse relacionamento existe, primeiro ingrediente, amor. Segundo ingrediente, adoração. Terceiro ingrediente, confiança. Quarto, obediência. Observe que esses ingredientes que ele coloca no relacionamento nosso com Cristo, ele consegue englobar toda a síntese da vida cristã. Amor, adoração, obediência, confiança. Confiança é a base da vida cristã. O justo viverá pela... Nós seguimos a Jesus Cristo porque o amamos, mas também porque
confiamos, nós cremos nele. Então, quando a gente cresce um pouquinho nesses elementos do nosso amor, da nossa adoração, da nossa obediência, da nossa confiança, significa dizer que nós estamos nesse processo que a Bíblia chama de maturidade. Ou seja, passamos do processo de bebês, estamos já nessa fase de amadurecer. E essa fase de amadurecer termina quando? Lá no céu. Você vai passar a vida toda aqui amadurecendo. Você vai passar a vida toda aqui crescendo espiritualmente. Porque na nossa vida como seres humanos, Círico é casado com a Nilce. Quantos anos? 37 anos de casa. Nessa jornada, ele já conhece tudo sobre a Nilce. Ele sabe quando ela está alegre, quando está triste, quando está brava, quando está calma. Ele já conhece. Dificilmente, agora depois dos 30 anos, alguma coisa vai te surpreender. Ou vice-versa. Porque a convivência já permitiu vocês crescerem nessa compreensão e nesse conhecimento recíproco que a convivência do relacionamento nos permite. Alguns com 12 anos, igual o João, ainda está caminhando ainda. 12 anos sabe alguma coisinha. Mas quem tem 30 anos já sabe bastante. Só que no nosso relacionamento com Cristo não é assim que funciona. Porque, diferentemente de quando nos relacionamos com outra pessoa humana, a pessoa de Cristo é uma pessoa eterna, é uma pessoa inesgotável. Quanto mais você estuda sobre ele, quanto mais você conversa com ele, quanto mais você se relaciona com ele, mais você tem a aprender. Você está estudando, e você descobre, nossa, depois de 30 anos de crente, ainda não sabia isso. E você continua estudando, você continua orando, e você descobre, então, com pouco você ainda sabe, quanto você ainda está engatinhando, usando as palavras de Ezequiel, como as águas ainda estão nos nossos pés. Por quê? Porque nesse relacionamento que nós mantemos com Cristo, diferentemente dos nossos relacionamentos humanos, nós nunca vamos conseguir esgotar o conhecimento da pessoa de Cristo. É por isso que Paulo chama em Filipenses, ele fala da sublimidade do conhecimento de Cristo. Que é algo tão extraordinário, é algo tão profundo, é algo tão grande, é algo cuja altura, cuja profundidade, cuja largura, por mais que nós nos apliquemos, nós nunca conseguiremos esgotar. Por isso que crescimento, fala para o seu irmão, crescimento espiritual é algo para a vida toda. Ah, pastor, pensei que era só essas 5 semanas. Não. É algo para a vida toda. A vida toda. Agora vamos, segundo ponto. Olha para a sua apostila. Segundo ponto, qual é? Conhecimento.
Como? Mais uma vez, como? Vou correr um pouquinho agora. Primeiro ponto, então, falamos da necessidade do crescimento, falamos o que é um crente maduro. E agora, então, vamos falar sobre como crescer espiritualmente. O processo de crescimento espiritual é diferente do crescimento físico. As crianças crescem independentemente de pensar nesse processo. Simplesmente elas nascem, a gente dá lá aquilo que elas precisam e todo mundo cresce, se torna um adulto. Só que no processo do crescimento espiritual não é assim que acontece. O crescimento espiritual, assim como acontece num outro tipo, que é um exemplo, crescimento intelectual ou profissional. Esse não acontece simplesmente com o decorrer do tempo. A gente tem que entrar na escola, a gente tem que estudar, a gente vai para a faculdade, a gente aprende, a gente se forma e a gente consegue, então, o crescimento intelectual, se tornar um profissional em alguma área. Mas isso depois de anos de estudos, de investimento, para você se tornar um profissional em alguma área. Crescimento espiritual, ele depende de um esforço intencional e adequado. Não basta simplesmente entrar na vida cristã e deixar o tempo passar que o crescimento espiritual vai acontecer. Quando nós lemos nas Escrituras, nós descobrimos que o crescimento espiritual, ele depende dos meios que Deus nos deixou, mas ele depende disso que eu chamaria de uma agenda de crescimento. Ou seja, lembra que nós falamos lá atrás? Você buscar, você investir, você desejar. Senão, o que acontece? Acontece o que o escritor aos Hebreus falou. O tempo passa e nós ficamos o quê? Estagnados. No mesmo nível espiritual. Com o mesmo grau de intimidade com Cristo. Cometendo os mesmos pecados. E o tempo está passando. Isso é o que a Bíblia chama, o que nós chamaríamos de estagnação espiritual. O que significa, então, ser intencional? Significa que nós temos que fazer uma busca diligente. Nós temos que... O que significa uma busca diligente? É você procurar algo com muita atenção. A palavra diligente, ela nos mostra isso. E ela também, não só ser diligente, mas ser claro. O que nós queremos? Nós queremos crescer. O que significa crescer? Se tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Estreitar o nosso relacionamento com Cristo. Isso significa, então, que nós vamos ter isso no nosso coração. Buscar isso no nosso coração. Eu preciso ser cada dia mais parecido com Cristo. Qual é o meu alvo na vida cristã? Nesse meu relacionamento com Cristo, é me tornar cada dia mais parecido com Ele.
Isso significa dizer exatamente isso. Significa uma busca intencional. Agora, nós também temos que ter um esforço adequado. O que significa isso? Que nós precisamos utilizar os meios de crescimento que Deus nos deixou através da sua palavra. Nas próximas aulas, a gente vai estar pensando exatamente nisso. Esses meios que Deus deixou para poder promover o nosso crescimento. Na aula que vem, vamos falar de 2 deles: o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Esses 2 meios são aqueles que Deus usa para poder propiciar, para poder nos dar condições de crescermos espiritualmente. Significa dizer, então, que se a gente não tem consciência desses meios, ou se a gente não usa esses meios, o que vai acontecer na nossa vida? O tempo passa e nós não desenvolvemos, nós não crescemos espiritualmente. É aquilo que o autor aos Hebreus escreve. Mas eu quero, nosso tempo não vai dar para chegar até o final, eu quero que depois você leia a apostila em casa, o restante. Se nós precisamos crescer, se nós precisamos ter uma agenda de crescimento espiritual, se Deus nos deixou meios para o nosso crescimento espiritual, eu quero pensar com os irmãos sobre a base, sobre o fundamento, aonde que deve estar fundamentado o nosso crescimento espiritual. E esse é um ponto que eu quero gastar nossos últimos minutos falando com os irmãos. Repita comigo. O nosso crescimento deve estar fundamentado na graça de Deus. Se nós não tivermos essa noção, essa consciência de que só podemos crescer espiritualmente se nós entendermos o que é a graça de Deus para nós, como que Deus lida conosco, apesar das nossas imperfeições, como que Ele nos alcançou, mediante isso que a Bíblia chama de graça de Deus. Nós construiremos ou tentaremos crescer, mas o nosso crescimento será aquele crescimento torto, aquele crescimento inclinado. Imagina se no nosso processo de crescimento cresce um braço mais do que o outro, ou se você cresce uma perna mais do que o outro, ou se a cabeça cresce desproporcional, ou se a orelha cresce mais do que deveria crescer. Qualquer coisa que cresce desproporcional, o que acontece? Primeiro, humanamente falando, fica meio estranho, né? Fica meio estranho, porque o crescimento está desproporcional. Desproporcional. Quando nós compreendemos nas Escrituras o papel da graça de Deus, nós então começamos a entender que nada que acontece conosco, ou nada que
Deus faz depende da nossa capacidade ou da nossa condição. É tudo pela graça de Deus. E eu quero te convidar a ler um texto para a gente falar um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. E eu vou começar falando desse gigante que foi o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, 10. Pode ler para mim, Caio? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem falou isso? Paulo. Você prestou atenção no que ele disse? Pela graça... Lê de novo, Caio. Pela graça de Deus... Sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Se você esquecer o restante do versículo, grave pelo menos essa parte. O que ele está dizendo é, pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, aqui ele estava falando sobre o seu ministério, o seu trabalho, tudo aquilo que ele havia feito. E ele estava declarando que tudo o que havia acontecido era resultado exclusivamente da graça de Deus na vida dele. Você compreender a graça de Deus anula toda a sua arrogância, todo o seu sentimento de superioridade. A graça, ela coloca todo mundo no mesmo nível. E por isso que é tão importante, para o nosso crescimento espiritual, nós entendermos o papel da graça de Deus na nossa vida. Então vamos começar primeiro com a definição de graça. Coloquei aí para vocês, do nosso autor, eu achei muito interessante como ele acrescenta. Geralmente, quando a gente fala de graça, a gente fala o quê? Graça é o favor imerecido. E ele acrescenta aqui um ponto fundamental. Achou aí na sua apostila o que é a graça? Graça é o favor de Deus por meio de Cristo para com as pessoas que merecem o seu desfavor. Primeiro ponto. A graça é o favor de Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Com quem? Para com as pessoas que merecem o seu desfavor. Quem são essas pessoas? Nós. Todo mundo lembra. O texto que nós colocamos aqui, Romanos 3, 23. Todos pecaram. Estão o quê? Destituídos da graça de Deus. Então, é o favor que Deus faz para nós, mas ele faz esse favor através de alguém. Através de quem? Através de Cristo. Esses dois pontos nós não podemos deixar de perceber quando a gente fala da graça de Deus. A graça é o favor, mas é o favor através de uma pessoa. Recebemos o favor de Deus, mas recebemos esse favor através de Cristo. E nós
éramos essas pessoas que só merecíamos o desfavor. É somente por meio de Cristo, em virtude da sua obediência perfeita à vontade de Deus, que recebemos as bênçãos que não merecemos. Cristo suportou a nossa maldição e conquistou a nossa bênção. Este é o significado da graça de Deus. Um outro texto que eu coloquei aqui, 2 Coríntios 5, 21. Vamos, esse está na apostila, você pode ler para mim? É só virar a página. 5, 21. Está escrito aí na apostila. Vamos ler junto. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, eu coloquei aqui um texto embaixo. Esse versículo está nos ensinando que Deus imputou nosso pecado a Cristo e creditou a justiça dele para nós. Deus tratou Cristo como nós merecíamos ser, a fim de que pudesse nos tratar como Cristo merecia ser tratado. Isso é a verdadeira e extraordinária graça de Deus. Esse texto de Paulo, ele consegue expressar com muita profundidade esse significado que nós precisamos entender da graça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, a perfeição que era algo que só Cristo tinha, ela é creditada a nós através do sacrifício que ele fez na cruz. Ninguém consegue agradar a Deus por aquilo que é, por aquilo que faz. Não é a nossa perfeição, não é o nosso empenho, não é quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós jejuamos. Tudo que Deus faz na nossa vida é resultado da sua graça, da perfeição de Cristo que foi creditada em nós. Você vai ver mais aqui na frente. Obviamente que isso não quer dizer aquilo que já acontecia na época de Paulo, uma compreensão errada da graça de Deus. Ou seja, se vivemos na graça, então podemos viver no pecado. E Paulo responde logo em seguida: nada disso. Nós já estamos mortos para o pecado, então nós não podemos viver no pecado, porque nós já estamos mortos no pecado. A graça de Deus é sempre apresentada nas Escrituras como Deus em ação para o nosso bem. Primeiro, olha aí na sua apostila, pela graça, Deus nos salvou. A graça nos dá força espiritual. Paulo, não vamos ter tempo de ler, nosso tempo acaba, mas depois você leia. Aqui Paulo fala: fortifica-te na graça. A graça nos sustenta nos tempos de provação. A graça nos prepara para o ministério. Assim, então, podemos dizer que cada bênção que recebemos, ela é uma expressão da graça de Deus. Isso significa dizer que Cristo conquistou todas as bênçãos por nós por meio da sua vida sem pecado e da sua morte
pela qual levou o pecado sobre si. Efésios 1:3, Caio, por favor. Efésios 1:3. Amém. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, tudo é através de Cristo, todas as bênçãos. E eu vou pular aqui para o nosso último ponto, para a gente, nosso tempo já acabou, mas eu quero que você leia em casa depois essa sequência. Vamos pular para o último ponto. Crescendo na graça de Deus. Crescendo na graça de Deus. Pode ler? 2 Pedro 3,18. Segunda Pedro 3,18. É o versículo que a gente já leu. Vamos ler mais uma vez. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei aonde? Na graça. Como falei aqui, tudo que a gente fala sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo é exatamente a materialização da graça de Deus. É nele que a graça se materializa e vem até nós. Esse texto, ele nos mostra uma necessidade de nós crescermos nessa compreensão da graça de Deus. E hoje de manhã eu estava lendo um versículo que expressa muito bem essa visão que cada um de nós precisamos ter no que diz respeito à nossa condição diante de Deus, ou como que Jesus nos ensina que nós devemos, Ele quer que nós tenhamos isso no nosso coração. E esse é o versículo que está em Mateus 5:3. E ele vai expressar exatamente essa nossa condição. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outras versões diz: bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra pobre aqui é a palavra, olha que bonitinho, pitócio. Pitócio. Sabe o que significa pitócio? É uma pessoa, alguém, um mendigo que chega assim, encolhido, curvado, para pedir ajuda, para pedir comida. Era essa palavra que Jesus usou aqui no seu Sermão da Montanha. Fala para o seu irmão, você é um pitócio. Ou seja, você é um pobre de espírito. E olha só, por que Jesus usa essa palavra?
porque ela traz a ideia de alguém que se encontra totalmente na dependência do outro para obter o sustento. O mendigo, o necessitado, é aquela pessoa que se o outro não lhe der a comida e o sustento, ele não vai ter. Então, o que Jesus está ensinando aqui é que todos nós somos totalmente dependentes dele. Por quê? Ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar o nosso espírito. Nós não temos a menor condição de termos vida espiritual fora dele. Vou repetir. Isso é a graça de Deus. Nós não temos nenhuma condição de termos vida espiritual fora dele. Nós precisamos assumir o nosso lugar de pitócio, ou seja, de pobre, de necessitado. Irmãos, nós não temos nada, nós não fazemos nada, nós não somos nada. O apóstolo Paulo resumiu isso: pela graça de Deus sou o que sou. Nós precisamos reconhecer a nossa condição de pobres, de necessitados, de dependência de Cristo. E nós só crescemos espiritualmente, ou só cresceremos espiritualmente, se nós reconhecermos o quanto somos incapazes de realizar qualquer coisa sem Jesus. Enquanto o meu coração não assumir a sua posição de dependência da graça, enquanto no meu coração não se tornar um pitócio, ou seja, totalmente dependente de Cristo, o nosso crescimento espiritual não vai poder avançar. Porque, segundo Jesus ensinou aqui, bem-aventurado, feliz são os pobres de espírito. Aquele que em si mesmo foi reduzido e aprende a repousar na misericórdia de Deus. Percebe? Você reduz, ou seja, em outras palavras, precisamos reconhecer que nada somos. Precisamos reconhecer a nossa insignificância. Somos pó e somos dependentes da graça de Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Ou seja, Jesus ensina aqui para os seus discípulos, no seu sermão da montanha, bem-aventurados os pitóchos, ou seja, os pobres. Você, eu, cada dia temos que declarar que nós não temos vida espiritual sem Cristo. Nós somos resultado da graça dele. Nós não pregamos, nós não cantamos, nós não produzimos frutos, nós não somos nada se nós não reconhecermos o quanto nós dependemos dele para tudo que nós fazemos. E na próxima aula a gente vai ver como que o poder do Espírito Santo age na nossa vida nesse processo que é o processo que começou lá na nossa regeneração. E como que ele vai trabalhando em nós.
E agora, sabendo que todos nós somos pitochos, na próxima aula a gente vai poder entender a depender de Cristo através da obra do Espírito Santo em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.